Graça e paz do Senhor Jesus, vamos ler Deuteronômio capítulo 7. Quando o Senhor, seu Deus, os levar para a terra que vocês vão possuir, e tiver expulsado muitas nações de diante de vocês, os heteus, girgazeus, amorreus, cananeus, ferezeus, os heveus e os jebuseus, 7 nações mais numerosas e mais poderosas do que vocês. E quando o Senhor, seu Deus, as tiver entregue nas mãos de vocês, para que as ataquem, vocês devem destruí-las totalmente. Não façam aliança com essas nações, nem tenham piedade delas. Não casem com pessoas dessas nações, não deem suas filhas, filhos dessa gente, nem tomem as filhas deles para os filhos de vocês, pois elas levariam os filhos de vocês a se desviar de mim, para que servissem outros deuses. Assim a ira do Senhor se acenderia contra vocês e depressa ele os destruiria. Mas o que vocês devem fazer é derrubar os altares dessas nações, quebrar as suas colunas sagradas, cortar os postes da deusa Azerá e queimar suas imagens de escultura. Porque vocês são povo santo para o Senhor, seu Deus. O Senhor, seu Deus, os escolheu para que de todos os povos que há sobre a terra, vocês fossem o seu povo próprio. O Senhor os amou e os escolheu, não porque vocês eram mais numerosos do que outros povos, pois vocês eram o menor de todos os povos, pois vocês eram o menor de todos os povos, mas porque o Senhor os amava e para cumprir o juramento que tinha feito aos pais de vocês, o Senhor os tirou com mão poderosa e os resgatou da casa da servidão, do poder de Faraó, rei do Egito. Portanto, saibam que o Senhor, seu Deus, é Deus. Ele é o Deus fiel que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações aos que o amam e cumprem os seus mandamentos. Porém, ele retribui diretamente aos que o odeiam, fazendo-os perecer. Ele não demora em castigar aqueles que o odeiam, prontamente lhes retribuirá. Portanto, guardem os mandamentos, os estatutos e os juízos que hoje lhes mando cumprir. Portanto, se vocês derem ouvidos a estes juízos e os guardarem e cumprirem, o Senhor, seu Deus, guardará a aliança e a misericórdia prometida sob juramento aos seus pais. Ele os amará, os abençoará e fará com que vocês se multipliquem também, abençoando os filhos de vocês, o fruto da terra, o cereal, o vinho, o azeite e as crias das vacas e das ovelhas, na terra que prometeu dar a vocês, conforme o juramento que fez aos seus pais. Vocês serão mais abençoados do que todos os povos. Não haverá no meio de vocês nenhum homem ou mulher que seja estéril, nem entre os seus animais. O Senhor afastará de vocês toda enfermidade, não porá sobre vocês nenhuma das terríveis doenças dos egípcios, que vocês conheceram tão bem. Pelo contrário, ele as porá sobre todos os que os odeiam. Vocês devem destruir todos os povos que o Senhor, seu Deus, entregar nas mãos de vocês. Não tenham piedade deles, nem adorem os seus deuses, pois isso seria uma armadilha para vocês. Não fiquem pensando, estas nações são mais numerosas do que nós. Como poderemos expulsá-las de lá? Não tenham medo delas. Lembrem-se de que o Senhor, seu Deus, fez a Faraó e a todo o Egito. Lembrem-se das grandes provas que vocês viram com os seus próprios olhos, dos sinais, das maravilhas, da mão poderosa e do braço estendido com que o Senhor, seu Deus, os tirou do Egito. Assim o Senhor, seu Deus, fará com que todos os povos dos quais vocês estão com medo. Além disso, o Senhor, seu Deus, mandará vespões para o meio deles, até que pereçam os que ficarem e se esconderem de vocês. Não fiquem apavorados diante deles, porque o Senhor, seu Deus, está no meio de vocês. Deus grande e temível,
o Senhor seu Deus expulsará estas nações, pouco a pouco, de diante de vocês. Vocês não poderão destruí-las todas de uma vez só, para que as feras do campo não se multipliquem contra vocês. Mas o Senhor seu Deus as entregará nas mãos de vocês e causará grande confusão entre elas, até que sejam destruídas. Entregará também nas mãos de vocês os reis dessas nações, para que vocês apaguem o nome deles da face da terra. Ninguém poderá resistir a vocês até que os destruam. Queimem as imagens de escultura dos deuses desses povos. Não cobicem a prata e o ouro que estão sobre essas imagens, nem fiquem com isso para vocês, para que não sejam uma armadilha para vocês, pois são a abominação ao Senhor seu Deus. Não levem nenhuma coisa abominável para casa, para que vocês não sejam amaldiçoados juntamente com ela. Pelo contrário, devem de todo detestar e abominar essa coisa, pois é amaldiçoada. Glória a Deus. O capítulo 7 de Deuteronômio está falando sobre a fidelidade que Israel precisava ter para com Deus diante da batalha espiritual que eles iriam travar. Nesse capítulo há dois temas que provocam muitas dúvidas naqueles que leem a Bíblia. O primeiro seria a guerra que Deus abençoou, a guerra que Deus deu a vitória para o seu povo e enviou o seu povo a fazer. Quando lemos a Bíblia, nós nos assustamos com essas páginas no Antigo Testamento, mas é importante nós percebermos, diante da batalha espiritual, da guerra, da conquista, algumas realidades. Primeiro, que a conquista da terra de Canaã era uma conquista de Yahvé, é a conquista do Senhor. Deus estava ali, na verdade, estabelecendo os seus propósitos, a sua vontade, a sua soberania. Em segundo lugar, percebemos também que, através dessas guerras, Deus estava demonstrando a sua graça sobre um povo que estava sendo oprimido e rejeitado. Israel se tornou um povo sem terra, escravizado no Egito. Então Deus estava também trazendo a sua graça, a sua misericórdia, levantando este povo para dar a ele uma terra própria. Em terceiro lugar, as guerras da antiga aliança também precisam ser entendidas como um julgamento de Deus sobre os povos rebeldes e idólatras. Várias vezes nós vamos ver que Deus demonstra que estava dando aquela terra a Israel, porque o pecado dos cananeus já tinha alcançado um nível extremo. A Bíblia nos fala muito do amor e da misericórdia do Senhor, mas a Bíblia também fala do cálice da ira de Deus. Deus, ele permite quantas pessoas e quantas cidades e nações vivem deliberadamente no pecado, mas um dia a conta chega. Deus é um Deus justo. Então, diante daquela realidade da conquista da terra, Deus estava dizendo: eu sou soberano, eu amo este povo que estava sendo oprimido e rejeitado no Egito, e eu também estou trazendo juízo sobre estes povos que estavam com a sua idolatria me ofendendo constantemente. Então as guerras da antiga aliança também têm esse aspecto do julgamento de Deus sobre estes povos idólatras. Chegou ali, na verdade, o tempo que Deus estava destruindo o domínio daqueles povos ímpios. E perceba no capítulo 7 que lemos, Deus várias vezes está dizendo que esses povos odiavam o Senhor. Quem não ama a Jesus se torna indiferente a Ele. E a indiferença é um tipo de rejeição e ódio, rebeldia. Então Deus estava trazendo juízo sobre essas nações. E perceba que Deus estava usando Israel para manifestar a sua justiça, não porque Israel era ou é melhor do que os outros povos. Na Bíblia nós vamos ver, por exemplo, Deus usando Babilônia como instrumento de justiça contra Israel, quando Israel se tornou rebelde. Ou seja, Deus, Ele está
estabelecendo a sua vontade, a sua verdade, o seu propósito, a sua glória. O que Deus, amado, estabelece e quer estabelecer é a glória dele na nossa vida, nas nossas casas e nas nações. É o nome dele ser honrado e glorificado, porque ele é Yahvé, o único Senhor, o único Deus que deve ser adorado. E também um outro aspecto desta guerra que Deus permitia no Antigo Testamento para os seus propósitos, é que essas guerras eram cumprimento das promessas de Deus para Abraão e os seus descendentes. Deus havia prometido aquele território, e Israel aqui estava sendo instrumento da justiça de Deus, da soberania de Deus e pela graça de Deus. E um outro tema também, um pouco delicado biblicamente falando, é essa bênção condicional de Deus, ou bênçãos condicionais. Porque nós sabemos, irmãos, que somos salvos pela graça. Tudo que temos é obra da misericórdia de Deus. Mas nós vamos perceber de maneira muito clara em Deuteronômio, e o capítulo 7 também fala disso, que há bênçãos que são condicionais. Então o Senhor aqui está dizendo para Israel: vocês estão diante de uma terra que vão conquistar, e vocês vão enfrentar níveis de batalha real, e que também simbolizava a batalha espiritual. E eu vou abençoar a vocês, mas a minha bênção está condicionada à fidelidade à aliança. A nossa fidelidade à aliança vai atrair bênçãos que são condicionais. Tudo é pela graça, irmãos. Mas a graça de Deus, ela não nos leva à passividade, ela nos leva a uma resposta de amor, de obediência. E a obediência atrai bênçãos, promessas do Senhor. Então, na obediência da aliança, Deus deixa claro no capítulo 7 de Deuteronômio algumas atitudes que nós temos que ter. E eu quero destacar pelo menos 3 atitudes que nós devemos ter de obediência para vencermos as guerras espirituais. Primeiro, Deus deixa claro que nós temos que ser radicais contra toda contaminação espiritual. É forte a linguagem, mas o que Deus está dizendo, olha, não faça aliança com estes povos, porque aqueles povos estavam contaminados pela idolatria, pela maneira de pensar deformada pelo pecado. Deus está dizendo, seja radical, não faça aliança, não case com eles, destrua totalmente. A expressão aparece aí no versículo 2, destruam totalmente essas nações, não faça aliança, não tenha piedade. Deus está dizendo o seguinte: deteste o pecado, deteste aquilo que vai te contaminar, deteste aquilo que vai desonrar o Senhor, se afaste, não se contamine. Amado, não é essa a mensagem da nova aliança no Novo Testamento? Que nós devemos nos manter incontaminados deste mundo. Nossa mente precisa ser renovada constantemente na palavra, para que a gente não tome a forma, não se conforme com este mundo. Romanos capítulo 12 diz isso: não tomem a forma deste mundo, mas transforme-se pela renovação da vossa mente, para você compreender a vontade boa, agradável e perfeita de Deus. Então Deus está dizendo que seja radical. A palavra radical no Evangelho, ela é muito importante. Alguns a usam de maneira errada. Não é ser radical tratando mal pessoas, agredindo pessoas, ofendendo pessoas, mas é sendo radical cortando na raiz. A palavra radical tem a ver com raiz, cortando na raiz toda a contaminação deste mundo, a forma de pensar que desonra a Deus, que zomba de Deus, que é voltada apenas para o prazer carnal, pecaminoso. Nós precisamos ser radicais contra toda a contaminação deste mundo. Por isso Deus diz: derrube os seus altares, queime, não cobice nem o ouro das suas imagens. Nós precisamos, amar, ter aversão a tudo aquilo que desonra o nome do Senhor. E é assim que o Senhor conclui o capítulo 7, dizendo que nós devemos detestar e abominar, porque essas coisas são amaldiçoadas. Então, na guerra espiritual, irmãos, nós temos que ser radical contra tudo que nos contamina, porque obediência na batalha espiritual é proteção, é guardar o nosso coração, é guardar a nossa mente, guardar a nossa alma. Em segundo lugar, o Senhor também mostra que a atitude que eles deveriam ter para conquistar a terra, vencer as batalhas espirituais,
é a atitude de compreender que é a bênção de Deus que nos faz prosperar, vencer e frutificar. Então Deus está deixando claro o seguinte: vocês só vão ter estas bênçãos, a vitória sobre os inimigos, vocês só vão dar fruto por causa da minha bênção, por causa da minha mão sobre vocês. Irmãos, é humilhante como o Senhor diz, não é? Ele diz o seguinte: eu não escolhi vocês porque vocês são maiores. Se Deus quisesse uma nação maior e mais capacitada tecnologicamente na época, ele escolheria o Egito. Deus escolhe os que não são, para que a glória seja dele. Deus escolhe aqueles que reconhecem que não têm capacidade própria, para que sejam dependentes dele e para que o nome dele seja exaltado. Deus nos escolhe nas nossas fraquezas para mostrar a cada dia que é ele que dá a vitória, é ele que, se não for a bênção, o favor de Deus, irmãos, nós nem vivos permanecemos. Então Deus está deixando claro aqui para Israel: vocês vão entrar na terra, não se misture com esses povos, destrua todo vínculo com o pecado, e mais, tenham a consciência de que a minha bênção é que vai fazer com que vocês prosperem, frutifiquem e vençam todo nível de batalha. E aí você percebe no versículo 7, o Senhor os amou e os escolheu, porque vocês, mesmo não sendo os mais numerosos, mas vocês eram o menor de todos os povos, mas o Senhor os amou para cumprir o juramento que tinha feito. Ou seja, havia uma promessa de Deus sobre aquele povo. Então Deus, ele nos abençoa por amor, por graça, mas quando ele vai nos abençoando e nos fazendo frutificar e vencer, nós precisamos reconhecer sempre isso: é a mão de Deus que está dando a vitória, a glória é dele. E por que Deus quer que a gente seja tão radical com o pecado e tão dependente dele? Porque ele nos chamou para o versículo 6, vocês são povo santo para o Senhor. Ele nos chamou para ser separado. A palavra santo significa separado. Nós fomos separados para Deus, chamados para ser somente do Senhor, e é a bênção de Deus que nos faz prosperar, frutificar e vencer as batalhas. É importante, irmãos, percebemos que prosperidade é uma palavra bíblica. O que ocorre é que alguns distorcem essa palavra e acabam buscando a Deus por causa daquilo que Deus pode dar a eles, sendo que a maior bênção não é o material, não é aquilo que a gente recebe das mãos de Deus, mas é a presença de Deus. A maior bênção é a intimidade com Deus. O que Deus queria mostrar para Israel era o seguinte: eu vou dar vitória a vocês, vocês vão conquistar a terra, mas a minha presença é o mais importante na vida de vocês. Muitas pessoas trocam a presença de Deus pelos presentes de Deus, pelas coisas que Deus dá, e formam a idolatria de bênçãos. Nós não buscamos a Deus para prosperar, nós buscamos a Deus por amor a Ele, a sua glória. Nós buscamos a Deus porque Ele é digno, porque Ele é santo, mas ao buscar o Senhor está dizendo: a minha mão vai prosperar vocês. E a prosperidade de Deus tem a ver com o favor de Deus em tudo que a gente faz. Não é o quanto eu tenho de bens materiais, mas é o quanto eu tenho da graça de Deus me sustentando. A prosperidade de Deus não é eu ter tudo que eu quero, mas é eu não ter falta do que é necessário. Ele suprirá todas as nossas necessidades em Cristo Jesus, e o Senhor está dizendo: a minha bênção que vai à frente de vocês. E em último lugar, a última atitude que Deus espera de nós para vencer a batalha espiritual e para que a gente experimente esse favor de Deus, é não ter medo dos níveis de batalha que nós vamos enfrentar. Irmãos, Deus é claro quanto a isso em toda a Escritura, mas eu gostaria muito que você percebesse isso de maneira tão clara, né? No versículo 13 o Senhor diz: Ele os amará, os abençoará, fará com que vocês se multipliquem, abençoará o fruto de vocês, o fruto da terra, os filhos, o azeite, falando aí de tudo que a gente trabalha, se alimenta, a alegria da alma, do coração, os nossos filhos, netos, né? Tudo isso é bênção, é favor de Deus. Deus está dizendo: eu vou guardar vocês das enfermidades. Tudo isso é bênção de Deus. Deus nos deu, amado, o sistema imunológico é um sinal da graça de Deus em todos os homens, inclusive aqueles que não creem no Senhor.
Mas quando nós andamos em obediência, nós vamos ter a maior bênção, que o ímpio não tem, que o rebelde não tem. Nós vamos ter a presença de Deus, nós vamos ouvir Deus, como o Salmo 73, o salmista Asaf estava em crise, porque ele viu que tem gente má, tem gente perversa, que prospera financeiramente. E aí no Salmo 73, Asaf diz: até que eu entrei em tua presença, e eu vi que o fim deles é o fim de morte. Mas eu o tenho todos os dias. O Senhor fala conosco, o Senhor é o nosso Deus. A Ele, amado, não é a Canaã, a terra geográfica, a maior promessa de Deus. A maior promessa de Deus é: eu serei o seu Deus, eu estarei com vocês, vocês serão meu povo. Mas o Senhor dá uma ordem aqui no versículo 17, ele diz: não fiquem pensando, essas nações são mais numerosas, nós não vamos, como a gente vai expulsá-las? E aí o versículo 18 há uma ordem: não tenham medo delas. Irmãos, Deus está dizendo: eu vou à frente, eu vou dar a vitória, eu sou o seu Deus. Mas existe uma atitude que nós precisamos tomar, é uma decisão. Não tenham medo dos níveis de batalha que vocês vão passar, é uma decisão. E amado, não adianta mentir, nós temos que ser verdadeiros com o Senhor. Olha como que o Senhor é tão direto conosco. Ele mesmo diz no versículo de número 20, ou melhor, 19, olha o versículo 19, ele está dizendo: lembre-se do que eu fiz, as provas, as maravilhas. E no finalzinho ele diz: eu farei assim também com estes povos, assim como eu fiz com o Egito, eu farei com todos os povos dos quais vocês estão com medo. Deus está dizendo: você está com medo, mas Ele está dizendo: vença este medo, enfrente este medo. Às vezes nós temos que assumir: olha, eu tenho medo nesta área, mas eu vou enfrentar em nome do Senhor, eu vou marchar, eu vou obedecer. E Deus nos dá 3 razões para vencer o medo, que eu concluo dizendo: primeiro, Ele diz: lembre do que eu já fiz no Egito, lembre da vitória que eu dei para você no seu passado, os milagres que eu já fiz, lembre disso e se inspire e seja encorajado para enfrentar os desafios da sua frente. A segunda razão para vencer o medo, Deus diz aqui: eu vou agir de forma sobrenatural. Ou seja, Deus está dizendo: vocês não apenas vão vencer a guerra com aquela intervenção de Deus enquanto você luta, não, Ele diz assim: ó, eu vou enviar medo para eles, eu vou enviar vespões para o meio deles, eu vou à frente, eu vou fazer sinal sobrenatural, você vai ver vitórias que você não entende e não explica, mas o Senhor vai dar, o Senhor já vai à sua frente, Ele vai dar essa vitória de maneira sobrenatural. Há momentos que nós vamos guerrear, que nós vamos nos esforçar, mas há momentos, amados, que o Senhor vai à nossa frente e nem guerrear nós vamos ter que guerrear. Enquanto a gente adora, o Senhor vai estar derrotando os nossos inimigos, confundindo os inimigos. E é interessante, e aí em último lugar, a terceira razão para não ter medo, Deus está dizendo: eu darei vitória de forma gradativa, progressiva. Que texto maravilhoso, versículo 22, eu expulsarei, você, o Senhor seu Deus diz: expulsará estas nações pouco a pouco de diante de vocês. Às vezes nós gostaríamos de ter uma vitória plena e final, o Senhor está dizendo: eu vou dar vitória pouco a pouco, vocês não podem derrotá-las todas de uma vez, senão vão se multiplicar as feras do campo. E é interessante, irmãos, porque Deus está dizendo que Ele poderia dar essa vitória de uma vez só, mas Ele vai dar gradativamente, porque Ele é Deus sobrenatural, mas Ele criou leis também naturais. Imagina, a terra ia ser até deformada, contaminada, se tivesse aquele monte de morte de uma vez só. E Deus está nos ensinando também aqui, amado, que Deus nos dá vitórias gradativas, porque o maior propósito de Deus não é apenas nos dar a vitória, mas é nos ensinar em cada nível de batalha, nos fazer amadurecer, nos fazer saber esperar, nos fazer saber agir da maneira certa, sempre.
Irmãos, não existe uma forma certa de fazer o que é errado. Nós precisamos andar no propósito de Deus, da maneira de Deus. E a vitória de Deus é gradativa para que a gente ame mais o Senhor do que a conquista final. Ame mais a presença de Deus do que a promessa que nós vamos alcançar. Para que a gente aprenda e cresça no processo. Porque Deus ama esse processo de nos tornar semelhantes a Jesus a cada vitória. Então, louve ao Senhor, creia no Senhor, porque Deus já prometeu que Ele nos dará as suas promessas. Amém. Pai amado, que a Tua palavra penetre no nosso coração mais uma vez, que o Senhor fortaleça a nossa fé, que o Senhor, ó Deus, dissipe todo o medo que nós temos que lutar contra ele, e que o Senhor renove, Deus, essa nossa alegria de estar na Tua presença, de andar com o Senhor. A maior bênção que nós queremos é que o Senhor faça resplandecer o Seu rosto sobre nós e nos dê da Sua paz, da Sua misericórdia, para que o Teu nome seja glorificado em cada batalha que vencemos, porque é o Senhor que vai à frente, o Senhor é quem dá a vitória, porque o Senhor nos ama e nos escolheu para Ti. Te louvamos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Glória a Deus.